Uma dica para você que é a louca dos livros, como eu, para você que é a louca das partituras ou o doido por livros e que eu super entendo porque eu também sou, né? Passou um livro na mão, pega o livro, compra o livro, arquiva esse livro, tem esse livro. Tome cuidado porque durante o nosso processo de avanço musical, como eu já falei, a sua maturidade está sendo desenvolvida. Então, muitas vezes, você acha que você precisa estudar aquele livro inteiro e depois você pega o próximo livro, e eu tô falando em termos de estudo técnico musical, tá? Não tô falando uma leitura complementar, eu tô falando leitura de partituras ou do teu estudo ali que você tá fazendo, aquele repertório, aquele livro, aquele método que você tá seguindo no teu instrumento, tá? Então, às vezes você acha que tem que fazer o livro inteiro e aí depois você pega o outro livro inteiro e você não consegue avaliar que aqueles dois livros, que parecem que são diferentes e são, eles pertencem ao mesmo nível técnico-instrumental. Então você está, na verdade, patinando no mesmo nível técnico-instrumental, com repertórios diferentes, sim, mas você não consegue ter avanços, entendeu? Porque você está pegando livros que são do mesmo nível técnico-instrumental. E como você poderia avaliar isso? Se você tiver um professor do lado, você pode perguntar para ele vai ter um conhecimento para avaliar se aquele livro é correspondente a esse ou não. E se você não tem um professor do lado, quando você tem um conhecimento musical bem nutrido, você consegue identificar os elementos de cada camada musical, camada rítmica, camada melódica, harmônica, da musicalidade e da técnica, você consegue identificar os princípios, os conteúdos de cada camada que estão em cada um dos livros, dos repertórios, e você consegue ter a clareza de falar para você, eu não preciso praticar isso, porque isso aqui é proporcional àquele, eu já aprendi a fazer isso, essa habilidade já desenvolvi, eu vou pegar outra coisa, vou para frente nesse livro, aqui tem um repertório que eu não sei tocar ainda nesse livro, então aqui é importante por causa disso, disso, daquilo, e você começa a ter esse critério de seleção, de não apenas tentar fazer o livro todo, que às vezes não é necessário, às vezes está repetindo coisas, gastando tempo, gastando energia com coisas que são próximas, entendeu? Fica essa dica para você, uma importante dica. Olha, pense sempre que você precisa organizar um estudo musical com progressividade. Então, a sua agenda de estudo musical, ela deve te dar esse progressivo. É até um pouco óbvio, né? A gente quer sempre estar tocando para evoluir. Então a gente está nessa característica de ter uma coisa progressiva. Só que isso demanda um repertório que seja estratégico. Às vezes, quando você também está selecionando, montando um repertório para você praticar, que é um repertório apenas que você gosta, pode não ser um repertório estratégico, pode ser sempre um repertório que fica sempre no mesmo nível musical também. Então tem essa clareza de que a gente precisa praticar nosso repertório, a gente precisa selecionar esse repertório com critérios musicais também. Assim como você usa a sua base de conhecimentos para te fomentar estratégias de estudo musical, você tem que ter uma base de conhecimentos que orienta e seleciona esse repertório. Mais uma vez eu repito, quando você tem um professor te acompanhando, ele vai te assessorar no repertório, ele vai propor, né, que repertórios que você pega em cada fase. É importante que você converse, que você comece a entender os critérios desse repertório. Converse com ele, não apenas receba o repertório, converse, por quê? Porque assim você vai ganhando essa autonomia, essa maturidade, essa clareza de entendimento, para que amanhã, quando você não estiver mais ao lado dele, porque esse é o caminho. Se hoje você tem um professor do lado, amanhã você não terá mais, porque a gente vai caminhar para ficar independente. Então, para que amanhã, quando você não tiver mais ele ao seu lado, você também consiga continuar progredindo e avançando no teu instrumento, estudando, porque a música a gente não termina. A gente continua avançando e subindo de nível. E aí que você tenha clareza de como avaliar, de como nutrir essa escolha correta de repertório, essa seleção correta. Isso é uma importante dica para que você não caia no erro de ter vários métodos, vários cursos, vários livros na sua frente e não conseguir unir eles a seu real favor, ficar patinando no meio de tudo isso e ficar avançando muito pouco, ficar andando mais na reta, né? Ao invés de fazer a curva de crescimento, fazer isso, né? Você fica muito num linear assim. Cuidado com isso, tá? Pense bem.